É uma satisfação estar aqui. Esse é o terceiro encontro quer dizer, é o primeiro de empreendedores, mas é o terceiro encontro da RAPS, né? Quarto já? Está passando tempo. Bom, isto aqui, o Marcos desafiadoramente pôs a utopia possível, né? Porque eu disse em um momento no lançamento, no curso lá de de candidatos ainda na eleição de 2012, né? Que realmente isso aqui era um esforço que buscava fazer o possível para a transformação, que é complexa e de longo prazo, que todos nós sabemos, mas que isso não nos desanima. O fim das utopias, a nosso ver, é um problema muito sério. Posso dar um testemunho que eu tenho a empresa através da qual eu participo da Natura, para mim chama-se Utopia. Então eu tenho uma certa ligação com esse tema. Eu não consigo acreditar que nós não temos nada para fazer porque está tudo perdido, desde sempre. E foi assim que eu tenho conseguido, através da minha vida, construir alguma coisa. Este movimento que junta pessoas que compartilham uma esperança de transformação, mas sabem que para construir essa transformação nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que lidar com a nossa diversidade, que é sinônimo de riqueza, para começar a transformar uma cultura política nesse país. Transformar a forma como a sociedade brasileira vê a política. Agora, para transformar essa percepção, nós temos que ter ação, nós temos que ter gente, nós temos que ter atores sociais relevantes, seja na política institucional, seja exercendo ativamente o controle social, para mudar as situações que tanto angustiam e que não vou ficar discorrendo, nem pretendo ser o melhor analista das manifestações dos últimos meses, mas como claramente está expresso nas ruas a insatisfação que nós temos, não só com a forma como a gestão pública é tratada, os serviços públicos são oferecidos, mas como são exercidos, como é vivida a política no país. Acho que o que aconteceu, o que vem acontecendo, mostra da maneira mais eloquente possível a necessidade de movimentos dessa natureza, né? Eu acredito, de fato, que nós podemos fazer muita diferença. O como a gente vai descobrir. Do nosso último encontro para hoje, está se promovendo uma grande transformação de processo, que é que vocês mesmos, líderes, empreendedores, jovens, RAPs, vão exercer a coordenação, a liderança, a troca, a construção de conhecimento, a troca de experiências, e aí está a maior riqueza que nós temos, efetivamente. Uma rede que propicie bons exemplos, inspiração, conexões. Este é o grande potencial da RAPS. Este é o potencial, esta é a forma que nós imaginamos que pode, de fato, acontecer. Estamos ajustando o processo. No primeiro momento, o Marco pode falar melhor, estávamos trazendo convidados, como vamos, obviamente, trazer ao longo de da caminhada, mas a grande potência que nós vemos está em vocês mesmos. Eu confesso que, quando eu tive acesso, em janeiro desse ano, à primeira lista de líderes, de selecionados, eu fiquei muito entusiasmado. Eu falei, isso aqui é para valer, isso aqui vai promover transformação mesmo. Isso aqui, ninguém vai mudar do dia para a noite, mas não há outra forma senão investir nessas jovens lideranças, nessa liderança renovada que vocês representam. Eu tenho refletido bastante sobre diversos movimentos que a gente está fazendo, alguns de muito tempo, que são conhecidos de vocês. Um deles é a plataforma de cidades sustentáveis, né, que já começou lá com o movimento Nossa São Paulo em 2007, portanto já está com quase 6 anos, que é uma plataforma
propositiva de como é que se cria um locus, como é que se cria um município com uma visão de sustentabilidade, qualidade de vida para os seus membros, para os membros da comunidade, dessas comunidades. E é um movimento bastante rico e que nos dá um chassi para operar comunidades. Eu acredito piamente que a transformação se dá através de uma atuação muito local. Nós precisamos das grandes ações, nós precisamos dos advocacies, nós precisamos de transparência, obviamente nós precisamos de uma evolução na qualidade da nossa representação no Congresso, nós precisamos de reformas de diversos tipos, mas eu acredito que a transformação vem muito de baixo para cima, e eu acho que a gente atuar no local do qual a gente participa, no município, na cidade onde nós vivemos, é o caminho mais eficaz e efetivo de transformação. Eu acho que eu tenho um sonho. Outro dia eu estava ouvindo também, junto com Pedro Leitão, meu companheiro que está aqui do Arapiaú, estávamos conversando com os líderes de um movimento que a gente dá um apoio já há 2 anos, que chama-se Meu Rio, uns jovens que desenvolvem uma ação muito interessante com softwares de mobilização social. Um exemplo da ação deles foi a defesa daquela escola ao lado do Maracanã, que é uma escola, está entre as 10 melhores escolas do Brasil e que ia ser derrubada para fazer o estacionamento do Maracanã, sem que fosse previsto nenhuma substituição. Está entre as 10 melhores escolas do Brasil, segundo o indicador IDEB. E foi por mobilização social que conseguiu-se pressionar os governos, etc., e evitar que isso acontecesse e se conseguir o compromisso. Então, voltando, o que eu estava dizendo é que nós temos software para... Não só eles, que devem ter aqui mesmo, devem ter várias experiências entre essa nossa rede. Nós temos uma plataforma de ética, de sustentabilidade, de boa governança para construir o futuro do lugar onde nós moramos. E o elemento fundamental para complementar, para fechar esse ciclo, para produzir transformação, é a existência de lideranças. E aqui nós estamos falando com elas. Nós estamos falando com um embrião de, espero que, centenas de líderes. E o meu sonho é que a gente pudesse, sei lá, em 10 anos, ter observatórios da sociedade em cada município que pudessem, de fato, acompanhar, monitorar, fazer valer efetivamente a transparência tão desejada e tão importante para acontecer na gestão pública e que, com a lei de acesso à informação, abriu um caminho muito novo. Abriu uma possibilidade muito nova, que a gente tem que tornar realidade isso. Eu estou falando sempre de processos que não tem a ver, não tem a ver com a eleição daqui ou de lá, ou de daqui a 5 anos. Eu estou falando de décadas. Eu estou falando de como é que a gente pode sonhar que seja o Brasil e a representação política e a atuação cidadã, que agora nós estamos com todos os receios que trazem os movimentos de rua, mas que a gente percebe que não está morto, existe o desejo, de alguma forma, de expressar suas opiniões da população. Então, se nós temos lideranças, se nós temos uma plataforma, se nós temos softwares que podem apoiar a cobrança, o exercício da transparência, eu acho que nós temos um caminho muito concreto e muito forte dentro da nossa diversidade, dentro desse apartidarismo, ou desse corte transversal em todo o espectro partidário e regional do Brasil. Eu acho que a gente está fazendo um movimento, e vocês, essencialmente, estarão fazendo, um processo de transformação efetivo. É como se a gente contribuísse nesse diálogo com toda a situação que está acontecendo nesse momento, se a gente contribuísse efetivamente para uma transformação desse processo político, para a criação de novos canais de participação, para o exercício efetivamente de um servir ao público, de construção do bem público, que só pode ser feito pela cidadania desenvolvida.
É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, pela primeira vez com este grupo de empreendedores cívicos, que o Marcos vai até desenvolver um pouco mais sobre a conexão entre esses programas. Mas eu tenho convicção de que nós precisamos, sim, mudar a política institucional, fazer com que ela avance e que os políticos exerçam aquilo que é esperado dele. Ontem eu ouvi uma menção que eu achei muito feliz, quer dizer, que governantes são servidores públicos de plantão. Esta é deveria ser, né, o conceito de um governante. Muitas vezes a gente, infelizmente, vê essa questão invertida. Eu acho que a gente tem uma bela possibilidade de, exercendo a política institucional, participando da política eleitoral partidária, mas não apenas, participando como cidadão, cobrando, participando, eu acho que a gente pode transformar. Vocês são, com certeza, exemplos disso, e a gente quer estar em rede, apoiando e construindo, se aproximando deste sonho de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. É isso que eu queria, com essas palavras, que eu queria acolher e estimular a nossa caminhada, acolher vocês e estimular a nossa caminhada, e desejo a todos nós um excelente dia de trabalho. Muito obrigado.